Você sabia que a reforma tributária sancionada essa semana pelo presidente Lula trouxe mudanças significativas sobre os fundos imobiliários e os fiagros? E essas mudanças podem mexer consideravelmente no bolso de muitos investidores. Mas será que você precisa se preocupar com isso agora ou é apenas um alarme falso? Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você se interessa por esses assuntos, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você seja avisado sempre quando eu subir um novo vídeo ou uma notícia importante sobre esses temas. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o que muda nos fundos imobiliários e nos FIIs agros com essa reforma tributária, como isso pode impactar os seus rendimentos e o seu bolso, e se você deve vender as suas cotas agora ou deve esperar um pouco. Na última quinta-feira, dia 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a regulamentação da reforma tributária com 15 vetos. Para que a gente pudesse dar de presente a 213 milhões de brasileiros, finalmente, uma política tributária que garanta aos mais pobres pagar menos do que os mais ricos e garanta aos mais ricos ser justo no pagamento da política tributária desse país. Obrigado à sociedade civil. Sendo que alguns deles incluem os fundos imobiliários e os FIIs agros. Essa decisão ela foi baseada na Emenda Constitucional 132, que define quais entidades devem ser beneficiadas com a isenção fiscal. Hoje, os fundos imobiliários eles são isentos de tributação sobre os seus resultados, sobre ganhos de capital e aluguéis, o que permite os fundos distribuírem 95% dos seus lucros. Isso, claro, sempre chamou muita atenção de muitos brasileiros, levando em consideração que mais de 70% dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas. Porém, com a nova reforma, esse cenário pode se alterar. Só para contextualizar, eu vou trazer para vocês como funcionarão os novos impostos. Então, vamos aqui para a tela mostrar para vocês como irá acontecer. Então, nós temos aqui o IVA dual, que se tornará o CBS e o IBS. O IBS entra no lugar do ICMS e do ISS. O CBS entra no lugar do PIS, IPI e COFINS. E é justamente o CBS, a substituição dos PIS, IPI e COFINS, que os fundos imobiliários se encaixam dentro dessa isenção. E com a nova regra tributária, agora os fundos imobiliários passarão a ser tributados como empresas, passando a serem tributados tanto no ganho de capital como também no aluguel. E claro que no final das contas isso acaba impactando ali os rendimentos, os dividendos, que os fundos pagam para os seus cotistas, porque como o fundo terá que pagar o imposto que não pagava antes, certamente esse impacto também se dará fruto dos dividendos com o menor lucro ali dos fundos imobiliários. E claro, a justificativa do governo foi com base na Emenda Constitucional 132, no qual dentro dela não tem ali qualquer previsão jurídica para que esse tipo de fundo de investimentos seja mantido a isenção. E claro, pessoal, todo mundo já sabe que recorrentemente esse assunto sobre tributação dos fundos imobiliários volta e meia ele volta à tona, vão taxar os dividendos, não, vamos taxar diretamente os fundos. Então, recorrentemente esse assunto sempre volta à tona e claro que numa reforma tributária esse assunto não poderia ficar de fora. E aí vocês devem estar se perguntando, pô Thiago, mas quais serão os fundos mais afetados? De acordo com a nova reforma tributária, os fundos mais afetados devem ser os fundos de papel e os fundos de tijolos. Mas tudo ainda é muito novo, tá pessoal? Então não se assustem, vão com calma, porque ainda existem esse texto da reforma tributária, como teve veto ali do presidente Lula, ele volta para o Congresso e a gente sabe que a base ali do agro e dos deputados, que tem como base ali o mercado imobiliário, ela é bem forte. Então não significa que essas mudanças ocorrerão de imediato, Mesmo porque a reforma tributária ela vai ser escalonada, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Então, os primeiros testes vão ocorrer ainda em 2026, tá? Mas a concretização final da reforma tributária ela só vai se concretizar só em 2033, então vai ser um processo bem gradual. Não significa que amanhã ou em 2026 os seus fundos imobiliários começarão a ser taxados e começarão a ter que pagar impostos. E claro, qual vai ser o impacto dentro dos rendimentos dos cotistas, tá? Ainda está muito cedo ainda para se avaliar, mas segundo alguns especialistas, o impacto nos rendimentos desses fundos imobiliários pode ser de cerca de 10 a 12%.
mas como eu falei, ainda está muito novo ainda para ter de fato a real noção desse impacto. E isso está sendo analisado com base no texto atual. Ainda poderão ocorrer algumas mudanças. Então, até realmente a concretização da reforma tributária, de fato, como ela será aplicada, ainda podem ocorrer muitas mudanças nesse meio do caminho. E eu quero até trazer aqui para vocês o gráfico do IFIX, tá? Só para mostrar para vocês como que o IFIX se comportou nessa semana, principalmente aqui na quinta e na sexta. Na quinta foi registrada uma queda leve de 0,22 e na sexta-feira, dia 17 de janeiro, registrou uma queda de 1,38. Como eu falei para vocês, ainda é uma coisa muito nova. E o mais importante, tá? Não se assustem. Não vão querer simplesmente vender as cotas de vocês só porque vocês acham que os fundos vão ser tributados amanhã, né? Os fundos imobiliários já estão muito descontados, tá? Essa notícia, claro que joga um balde de água fria, mas ainda vai ter um longo caminho até ela ser concretizada. Então, aguardem um pouco e não vão agir diretamente com a emoção e simplesmente vender todos os seus fundos imobiliários. Qualquer venda nesse momento, ainda mais no cenário atual do mercado, pode ser totalmente precipitada e fazer com que você acabe perdendo dinheiro. E sempre lembrando, o cenário, né, micro dos fundos imobiliários atualmente, por mais que a taxa de juros esteja alta, vale a pena uma análise de cada fundo que você tem na sua carteira de investimentos para ver como que está a gestão desse fundo imobiliário. A gente sabe que tem muitos fundos imobiliários muito bons e com preços muito descontados, como também tem vários outros fundos imobiliários que estão com uma gestão ruim, né? Aí considerando o macro também, que não ajuda muito, e mais essas notícias da reforma tributária, claro que acabam sofrendo mais, mas vale certamente uma análise individual de cada um dos seus fundos imobiliários para que você tenha uma real noção se vale a pena vender ou realizar a troca dos seus fundos imobiliários. Caso você tenha interesse que eu analise a sua carteira, meus contatos estão aqui embaixo. Você pode entrar em contato, eu faço essa análise para você, a gente conversa sobre a sua carteira de investimentos para que nós possamos encontrar um melhor caminho, ou às vezes a carteira está ótima e não precisa fazer nada, mas vale sempre uma segunda opinião. Se você está gostando aqui desse vídeo e do que eu estou trazendo para vocês, claro, considere se inscrever aqui no canal para que vocês possam me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo aqui para que vocês possam aprender cada vez mais. E como eu sempre digo, tá? O mercado é sempre um jogo a longo prazo. Então, não tomem atitudes precipitadas quanto aos investimentos de vocês. Como eu comentei, essas mudanças só vão ocorrer definitivamente em 2033. Esse processo será gradual. Esse texto que foi sancionado pelo presidente Lula ainda será encaminhado para o Congresso para análise. As bancadas ali vão conversar e talvez até derrubem alguns vetos do presidente Lula. Ainda está muito novo, mas de antemão eu peço que vocês, né, não vendam seus fundos imobiliários, aguardem, vão acompanhando, façam uma análise micro dos fundos imobiliários que vocês possuem dentro da carteira, ver como tá. Claro, sempre pode surgir algumas oportunidades diante de notícias assim e do cenário macro como um todo, taxa de juros alto, né, economia ali um pouco balançando. Então sempre deem uma analisada, sempre com calma e parcimônia para que vocês possam tomar a melhor decisão e evitem de perder dinheiro por decisões ali precipitadas. E agora deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa decisão. Vocês acreditam que o Congresso vai derrubar esses vetos do presidente Lula? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E também não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E eu vou deixar outros dois vídeos aqui para vocês. Um sobre fundos imobiliários, né, a perspectiva para esse ano de 2025. E também outro vídeo sobre investimento para que vocês possam aprender cada vez mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.